Vivemos em uma era que o homem foi empurrado para a sombra, cercado de distrações e pressões silenciosas. Muitos esqueceram quem eram, enquanto outros sequer descobriram. O homem moderno tropeça em conflitos que ninguém vê, carrega culpas que não confessa e sustenta batalhas que enfrenta em silêncio. Ele é exigido, cobrado, testado e, ao mesmo tempo, privado da razão que o formou. Ele se sente como se estivesse andando no escuro, tateando paredes sem encontrar uma saída. O mundo lá fora grita por progresso, por mudança, mas algo dentro dele parece ter sido esquecido no caminho. A cada dia, ele é bombardeado com novas expectativas, novas regras sobre como deve agir, sentir e pensar. E nessa avalanche de informações e exigências, a sua própria voz, a sua essência, foi se tornando cada vez mais fraca, quase inaudível. Ele se olha no espelho e, por vezes, não reconhece o homem que vê. Um homem que, apesar de estar conectado com o mundo inteiro através da tecnologia, nunca se sentiu tão sozinho. As batalhas que ele enfrenta não são em campos de guerra, com espadas e escudos, mas na própria mente, no silêncio do seu quarto, na solidão de uma multidão. É a luta para encontrar propósito em um mundo que parece celebrar o superficial. A luta para ser forte quando se sente fraco. A luta para liderar a própria vida quando o caminho parece incerto. Esse é o paradoxo do homem moderno. Cercado por tudo, mas sentindo um vazio profundo. Ele é o pilar que todos esperam que seja forte, mas raramente alguém pergunta se ele precisa de apoio. E assim, ele segue, muitas vezes em modo automático, cumprindo seu papel, mas com a sensação constante de que algo fundamental foi perdido. Dentro de cada homem vive um chamado ancestral, uma voz que pede ordem, propósito e direção. Uma voz que o mundo tenta silenciar, mas que desperta nos dias difíceis e ecoa nos momentos de escuridão. Ela não depende de aplausos, não vive de aprovação. Ela apenas lembra que existe mais, que você nasceu para mais, que não foi feito para ser moldado pela fraqueza. Você já sentiu isso? Aquela inquietação, aquela sensação de que você não está vivendo todo o seu potencial, aquele desconforto quando você se vê gastando horas em distrações inúteis, sabendo que poderia estar construindo algo significativo. É o seu instinto primordial te chamando de volta para o caminho. Ela sussurra nos momentos de silêncio, quando as distrações do mundo se calam. Ela grita nos momentos de crise, quando você é forçado a confrontar a sua própria fragilidade. O mundo moderno é um especialista em abafar essa voz. Ele a substitui pelo barulho das notificações, pela busca incessante por validação nas redes sociais, pela promessa de felicidade instantânea e superficial. Mas a satisfação que vem de responder a esse chamado interior é algo que nenhuma curtida, nenhum bem material pode oferecer. É a paz de espírito, de saber que você está no controle da sua vida, que você tem um norte, um propósito que guia suas ações. É a confiança que nasce de superar desafios, de se tornar mais forte a cada dia. Essa voz não te julga pelos seus erros passados. Ela não se importa com quantas vezes você falhou. Ela só se importa com uma coisa: a sua decisão de se levantar agora e tentar de novo. Ela te lembra que você não é uma vítima das circunstâncias, mas o arquiteto do seu destino. Você tem a capacidade de impor ordem ao caos, de encontrar clareza na confusão e de construir uma vida com significado. Não importa por onde você andou, não importa quantas vezes caiu ou quantas vezes pensou em desistir. O fato de você ainda estar aqui diz muito mais do que imagina, porque homens que continuam de pé depois da queda são os que moldam o próprio destino, transformam sua realidade e influenciam gerações. A força não nasce pronta. Ela é forjada na adversidade. Pense nisso por um momento. Cada cicatriz, cada erro, cada momento de desespero que você superou, eles não são sinais de fraqueza. São medalhas. São testemunhos da sua
resiliência. A sociedade pode te julgar pelos seus tropeços, mas a verdade é que o homem que nunca caiu é um homem que nunca tentou escalar. A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta nos momentos de conforto e vitória, mas como ele se levanta depois de ser derrubado. É nesse momento, quando tudo parece perdido, que é revelado o caráter. É fácil ser forte quando tudo vai bem. O verdadeiro teste vem quando o vento e a tempestade chegam. E você ainda está aqui. Você sobreviveu a todos os seus piores dias até agora. Isso não é sorte. Isso é força. Uma força que talvez você nem soubesse que tinha. Cada desafio que você enfrentou adicionou uma camada de aço à sua alma. Cada obstáculo superado te preparou para o próximo. A força que você procura não está em algum lugar lá fora. Ela já está dentro de você, sendo construída e refinada a cada batalha, a cada decisão de não desistir. Os homens que deixam legado não são aqueles que tiveram uma vida fácil. São aqueles que enfrentaram a fornalha da adversidade e saíram de lá mais fortes, mais sábios e mais determinados do que nunca. A sua história de superação não é algo para se envergonhar. É a sua maior fonte de poder. Se você sente que o mundo tenta te enfraquecer, se carrega a sensação de que existe algo adormecido dentro de você, algo esperando ser despertado. Então você já ouviu o chamado. Ele não pertence a todos. Ele fala apenas aos que ainda têm coragem para escutar. Aos que recusam ser apagados pelo caos. Aos que desejam recuperar o que foi perdido. Esse chamado não é um convite para uma vida fácil. Pelo contrário, é um chamado para a responsabilidade. É um chamado para assumir o controle. Para parar de dar desculpas e começar a construir a vida que você sabe que merece. É para aqueles que estão cansados de se sentir à deriva, de serem levados pela maré das opiniões alheias e das tendências passageiras. É para os homens que olham para o estado atual do mundo e sentem um profundo incômodo, uma convicção de que as coisas podem e devem ser melhores, começando por si mesmos. Muitos ouvirão esse chamado e o ignorarão. Escolherão o conforto da mediocridade, a segurança de não ter que se esforçar. É mais fácil culpar o sistema, a sociedade, o passado. Mas alguns, uma minoria, escolherão o caminho difícil, o caminho da disciplina, do autoaperfeiçoamento, da construção de um caráter sólido como uma rocha. Esses são os homens que entendem que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas ter a força e a disciplina para fazer o que se deve. Se você está aqui, assistindo a este vídeo, sentindo uma ressonância com essas palavras, é porque você faz parte desse grupo. Você não se contenta com pouco. Você sabe que nasceu para mais. E está pronto para começar a jornada de despertar o gigante que dorme dentro de você. Este canal é para homens que não aceitam ser moldados pela fraqueza, que escolhem propósito, coragem, disciplina e caráter. Para homens que desejam reconstruir aquilo que o mundo tenta destruir e que querem se reconectar com valores antigos, sólidos, eternos. Aqui falamos de fé que sustenta, de força que resiste e de uma identidade que não pode ser apagada. Este não é mais um canal de motivação superficial. Não vamos te dizer para simplesmente pensar positivo enquanto sua vida desmorona. Vamos falar sobre os pilares que sustentam o homem de verdade. Falaremos sobre disciplina, não como uma punição, mas como a ferramenta que te dá liberdade. Falaremos sobre coragem, não como a ausência de medo, mas como a ação apesar dele. Falaremos sobre honra, uma palavra que parece ter sido esquecida, mas que é o fundamento de um caráter inabalável. Vamos explorar como construir uma mentalidade antifrágil, que não apenas resiste ao caos, mas se fortalece com ele. Vamos discutir a importância da espiritualidade, de ter uma fé que sirva como âncora nos momentos de tempestade. Este é um espaço para homens que estão cansados da narrativa de que a masculinidade é tóxica. Aqui, nós celebramos a masculinidade em sua forma mais nobre,
A masculinidade que protege, que provê, que lidera com integridade e que constrói um legado positivo. Se você busca respostas reais para problemas reais, se você quer ferramentas práticas para se tornar um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um líder melhor, então você encontrou o seu lugar. Aqui, não oferecemos atalhos, mas um mapa para o caminho árduo e recompensador da verdadeira masculinidade. Este é o início de uma nova jornada. Um despertar necessário, um ponto de retorno para quem estava perdido e decidiu se levantar. Este é o chamado do homem moderno. E se você entendeu, é porque ele também é para você. A jornada não será fácil. Haverá dias em que você vai querer desistir. Haverá momentos em que o velho o eu, conformado e fraco, tentará te puxar de volta para a zona de conforto. Mas a diferença, agora, é que você não está mais sozinho. Você faz parte de uma comunidade de homens que compartilham da mesma busca, da mesma sede, por propósito e excelência. Cada vídeo, cada discussão, cada conceito que explorarmos aqui será um passo a mais nessa jornada. Um passo para longe da mediocridade e um passo em direção à melhor versão de si mesmo. O primeiro passo já foi dado. Você ouviu o chamado e não o ignorou. Tá aqui pronto para começar. Agora, a decisão é sua. Você vai continuar sendo uma folha ao vento, levado por qualquer brisa de opinião e circunstância? Ou vai se tornar a árvore, com raízes profundas, capaz de resistir a qualquer tempestade e dar frutos que alimentarão as próximas gerações? A escolha de se levantar pertence a você. O poder de mudar está nas suas mãos. Aqui não é apenas um canal, é um movimento. Um retorno à força, à honra e ao propósito. Se você está pronto para atender a esse chamado, para iniciar essa transformação, inscreva-se e ative as notificações. A jornada começa agora.